Sobre a proteção de Deus, está aberta a sessão solene de outorga da medalha Tiradentes e do título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro, em caráter pós-mortem, ao consagrado jurista Heleno Cláudio Fragoso, por ocasião do transcurso dos 20 anos de seu falecimento, ocorrido em 18 de maio próximo passado. Solicitamos ao cerimonial conduzir à mesa de honra o seu filho, Dr. Fernando Fragoso, representando a família do saudoso jurista. Aproveitamos para cumprimentar a ilustre senhora Beatriz Fragoso, a quem agradecemos pela presença, bem como o registro especial aos netos, Dr. Heleno, Cristiano e Rodrigo Fragoso. Dr. Heleno, Cristiano e Rodrigo Fragoso. Solicitar que faça acompanhar a mesa o senhor Dr. Fernando Fernandinho Fernandes, secretário de Estado de Justiça, nesse ato, representando oficialmente Sua Excelência, senhora Rosinha Garotinho, governadora do Estado. Solicitar a presença da excelentíssima senhora Procuradora da Justiça Militar, doutora Hermínia Célia, representando Sua Excelência, senhora doutora Maria Esther Henrique Tavares, Procuradora-Geral de Justiça Militar. Representando o Grupo Brasileiro da Associação Internacional do Direito Penal, convidamos o ilustre secretário-geral adjunto, professor Dr. Fernando Augusto Fernandes. O excelentíssimo senhor Dr. Astério Pereira dos Santos, secretário de Estado de Assuntos Penitenciários. Representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Dr. Marfan, o senhor promotor de justiça, doutor Marcelo Lima Borralten, assessor adjunto parlamentar. Temos a honra de convidar ainda o doutor Heitor Costa Júnior, representando a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Antes de ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro pela Banda de Música dos Fuzileiros Navais, sob a regência do suboficial músico Max, coloquemos-nos de pé para o toque de silêncio pelo corneteiro Sargento Fuzileiro Naval França em sua respeitosa deferência à memória do nosso inesquecível Heleno Fragoso.
Neste momento, solicitamos a atenção das senhoras e senhores para a apresentação de documentário sobre o Dr. Heleno, produzido pela TV Alerj, aproveitando para cumprimentar os caros telespectadores que nos assistem pelo canal 12 da NET. Libertário, jurista de vanguarda, defensor dos direitos humanos, professor impecável. Você vai conhecer agora a vida de um homem que foi uma das poucas vozes contra a repressão do regime militar. Heleno Cláudio Fragoso. 2005 marca os 20 anos da sua morte. Nascido em Nova Iguaçu, no dia 5 de fevereiro de 1926, Heleno Fragoso teve uma infância difícil. Perdeu o pai dele aos 2 anos de idade. Isso representou a necessidade dele começar a trabalhar aos 12 anos de idade. A mãe dele possuía trilhos e ficou uma vida muito difícil, funcionário do Ministério da Fazenda. Enfim, é um homem que teve que trabalhar e estudar desde cedo em colégios públicos, Colégio Pedro II, onde ele fez o ginásio e o científico. E depois decidiu fazer engenharia. E no 2º ano de engenharia, resolveu abandonar a engenharia para fazer direito. Ao ingressar na faculdade de Direito, Heleno Fragoso adota um novo método de estudo no direito penal. Ele foi o precursor da advocacia criminal técnica. Porque até então os advogados criminais eram advogados do júri, eram advogados de grande oratória, mas nem todos com substância técnica, ou seja, com conhecimento do direito penal técnico, né? E ele, como era um professor, ele fez a carreira inversa. Ele começou professor e depois transformou esse seu conhecimento na advocacia que realizou. Eu lembro, na área criminal, as obras extraordinárias, como as lições de direito penal dele, os livros que ele escreveu, inclusive, na época, inclusive, da ditadura militar, a sua tese para a titularidade sobre o terrorismo, pensando sempre, inclusive, nas garantias que os acusados desses processos deveriam ter. Ele foi sempre um libertário. Heleno Fragoso se caracterizou, inclusive, pela visão humanista e libertária das coisas da vida. Além do Heleno ter uma militância constante e ter um prestígio nesses ambientes internacionais enorme, um prestígio acadêmico, ele tinha uma lucidez, tinha uma informação, tinha uma lucidez, tinha uma capacidade didática extraordinária e uma capacidade de dizer e de escrever, de apontar caminhos. Não é à toa que o livro mais importante do Heleno, o livro que tantas gerações estudaram e que até hoje é um livro vivo, chama Lições de Direito Penal. Porque o que o Heleno dava de verdade e o melhor do Heleno eram as lições de direito penal. O primeiro ato dele, a primeira obra normativista é uma obra de fôlego, uma obra de estupenda investigação, que é a chamada conduta punível. Mas depois, gradativamente, vai ele mudando, vai alterando o seu pensamento justamente em face das influências que receberam a nacional. E, por fim, ele está muito impregnado da ideia de que o legislador deve estar limitado na sua atividade legislativa, na sua atividade de criar disposições que possam afetar todas as pessoas em seu conjunto. O professor Heleno Fragoso muda radicalmente a estrutura do direito penal. Ao lançar livros como As Lições de Direito Penal, ele associa a disciplina à criminologia. O direito penal, em algum momento, não foi tratado com a seriedade, com o método que ele merecia. Então, Heleno realmente dá uma impostação de uma técnica segura ao direito penal. E o que mais impressiona é que, muito jovem, aos 30 e poucos anos, Heleno já tinha uma obra, se não nada mais escrevesse, ele já seria um professor respeitado. A crítica à Lei de Segurança Nacional, os direitos dos presos, a questão do terrorismo. Então, Heleno se abre em algum momento para a criminologia. Estudantes, professores e magistrados seguiram os ensinamentos do mestre, mas um em especial aprendeu com Heleno Fragoso no dia a dia da profissão. Eu vim para o Rio de Janeiro para fazer um pós-graduação, fazer um curso de doutorado, na então Universidade do Estado da Guanabara.
Eu queria ser professor na Faculdade de Direito onde eu tinha me formado, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Faria até o concurso, seria aprovado, mas não seria nomeado por ser advogado de presos políticos ao lado de Heleno Fragoso. E cheguei lá e aparece um professor alto que lecionava História do Direito Penal. E para mim foi assim um deslumbramento, né? Foi um deslumbramento conhecer ali. Foi quando eu me dei conta que eu tinha assim lacunas fantásticas na minha formação e que eu tinha que tratar de estudar. O advogado atua nos tribunais, em casos que pararam o Brasil nos anos 60 e 70 e se destaca como um defensor dos direitos humanos. Nós voltamos após o intervalo. Subiram e o levaram, dizendo que iam levá-lo para um depoimento muito rápido e que voltaria muito rapidamente. Eram 11 horas da noite. Coincidia com o fato de ela estar defendendo naquele momento a jornalista Niomar Muniz Fancourt, que era a proprietária do Correio da Manhã, que vinha sendo processada porque tinha dito Cobras e Lagartos, do Costa Silva, quando editou o Ato Institucional número 5, em dezembro de 68. E como o Heleno fazia uma advocacia muito combativa e realmente lutava de uma forma bastante, enfim, óbvia, bastante evidente, ele acabou incomodando o sistema. Quer dizer, era um advogado que incomodava o sistema. E por isso foi sequestrado, ficou 3 dias preso lá numa delegacia de polícia que havia no Alto da Boa Vista. Foi preso também o Jorge Tavares, um advogado igualmente admirável, combativo. Foi preso Susequinde e ficaram juntos com o maestro Erlon Chaves, os 4 lá. Isso não intimidou. No outro dia ele fazia uma defesa com a mesma independência, a mesma firmeza e a mesma disposição para ensinar que o marcaria durante toda a sua vida. E aí nós chamamos alguns amigos, advogados, para ajudar a achar onde é que estava o velho, enfim, vamos procurar o Heleno e tal. Na segunda-feira, fomos todos ao comandante do Primeiro Exército, Ciselo Sarmento, que negou que tivesse prendido o Heleno. E ele foi solto 3 dias depois, numa situação muito desagradável, porque ele foi solto no alto de um morro, na Rua Pereira da Silva, em Laranjeiras, e mandaram que ele caminhasse. E ele dizia que tinha a sensação clara de que ele ia ser fuzilado, porque era um lugar, naquela época, muito ermo, e ele imaginava que fosse ser fuzilado quando se afastasse, sem olhar para trás, do carro que o levou até esse morro. Heleno Fragoso esteve nos tribunais sempre embasado nas leis fundamentais que tratam dos direitos humanos. Ao contrário de juristas que detinham a oratória como marca, Fragoso utilizava um método extremamente técnico. Foi dessa forma que ele teve êxito no julgamento de crimes que chocaram o Brasil. Dock Street é um caso de um assassinato praticado pelo Sr. Dock Street, que foi condenado por isso num segundo julgamento. Ele matou uma namorada, uma concubina chamada Ângela Diniz, numa residência alugada no estado do Rio, e fugiu dali, deixando-a morta, e alegou que tinha sido ofendido por ela, e alegou que ela teria tido uma relação homossexual com outra mulher, sem prova alguma disso. E no primeiro julgamento, o brilho de Evandro Lins e Silva conseguiu, na defesa de Doca, conseguiu que os jurados decretassem que se tratava de um excesso de legítima defesa, atendendo que ele estava atingido, agredido pelo comportamento dessa mulher e teria se defendido legitimamente dessas ofensas morais à sua condição de macho, né? Houve um recurso para o tribunal anulou o júri, mandando-se fazer um novo júri, por entender que o primeiro julgamento foi inteiramente contrário à prova do processo. E nesse segundo júri, a família da Ângela contratou o Heleno para a acusação. E esse segundo júri resultou numa condenação a 16 ou 17 anos do Dock Street. Outro caso que também assustou o país foi o de Stuart Angel Jones, filho da estilista Zuzu Angel. Foi um momento dramático, julgamentos incríveis. Eu mesmo defendi, coincidiu também
Um dos casos com o afastamento do professor pela sua operação do coração, eu fiz uma defesa e fiz... A mãe, Zuzu, que era uma lutadora, uma batalhadora, uma pessoa que formou uma consciência política a partir daquela tragédia familiar, né? Zuzu ia com uma mantilha negra, vestida de luto, parecia a senhora Carrar, o personagem. Ela chegava ali, era um constrangimento, porque todo mundo sabia que nós estávamos julgando um morto. Então eram julgamentos muito tensos, muito bonitos, aquilo foi... São julgamentos que a mim me marcaram muito, aqueles julgamentos, nunca vou esquecer. Apesar do vigor em enfrentar os militares, Heleno Fragoso tinha uma saúde frágil. Ele teve uma queda soltando pipa quando tinha 9 ou 10 anos de idade, que é do terceiro andar de um prédio, e teve um negócio horroroso, ele teve uma fratura de crânio, e tinha também um defeito congênito cardíaco, uma deficiência da válvula mitral, que obrigou ele aos 40 anos a fazer uma cirurgia, naquela época ainda com técnica bem precária, comparativamente com os dias atuais, né? Nos deu muito trabalho, nos deu muita preocupação. E depois veio a falecer de um outro infarto que teve aos 59 anos, sempre com problemas cardíacos. Muita dificuldade com saúde física, realmente. Eu me lembro dele, enfim, já infartado, vendo Tancredo Neves ser eleito, né, e dizer, poxa, finalmente a gente vai, né, ver que esse país vai funcionar, né? E, infelizmente, o Tancredo morreu um pouco antes dele. E ele ficou um pouco frustrado, mas logo depois também faleceu. Ficou um pouco frustrado de ver que haveria um risco com a morte de Tancredo do país continuar dentro de um sistema de privação da liberdade, né, das liberdades públicas. Suas ideias sobre justiça, direitos humanos, continuam vivas até hoje. Todas as críticas que Heleno fazia, a ineficácia do sistema de direito penal, a ineficácia da pena, a vã ideia de que com aumento de penas se consegue reprimir criminalidade, a falência de todo o sistema penal, que ele denunciava em 1970, 1980, estão aí em plena atualidade por conta de vivermos precisamente os mesmos momentos. E hoje nossos parlamentares buscam o aumento das penas criminais, né, o que constitui a verdadeira areia nos olhos das pessoas, porque, na verdade, o criminoso não vai deixar de cometer delitos se a pena for de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Né? Não muda o quadro. Quem quer ser advogado, entender a advocacia, seja advogado, juiz, promotor, precisa conhecer a história do Heleno Fragoso. Conhecer a luta do Heleno em 1964, o seu livro Advocacia da Liberdade. Dr. Heleno Fragoso foi, sem sombra de dúvida, não só o maior penalista brasileiro, mas se destacou, sobretudo, pela sua característica como humanista, defensor dos presos políticos, defensor intransigente. Quanto mais a ditadura o punia, mais se agigantou Heleno Fragoso. Olha, após 20 anos de sua morte, nada mais justo do que o poder legislativo do Estado do Rio de Janeiro, onde ele nasceu, se criou, estudou e formou grandes juristas. Parafraseando Marcel Proust, eu diria que alguns amigos de Heleno, entre eles eu também, estamos em busca de um tempo que não foi perdido. Isso significa que, revisitando o tempo de Heleno Cláudio Fragoso, 30, 40 anos atrás, quando ele se empolgava, inclusive, com os movimentos de reforma do sistema criminal brasileiro, quando ele advogava com heroísmo extraordinário na luta contra a prepotência da ditadura militar, quando ele ensinava com humildade,
franciscana, inclusive, seus alunos, seus colegas. Tudo isso compôs um cenário importantíssimo para nós, a partir, inclusive, do início dos anos 60, quando eu o conheci. Sempre tive por ele uma admiração. Eu acho que tem 3 pessoas na minha vida que eu fui um sujeito privilegiado. Eu posso dizer que 3 pessoas na vida fizeram papel de pai para mim. Meu pai, uma pessoa humilde chamada Bruce, enfim, que foi extremamente carinhoso, que me ensinou a ler e que fazia uns dicionários assim na última página dos livros que ele me dava. A Helena Fragoso, que me ensinou direito penal e advocacia criminal. E Leonel Brizola, que me ensinou o povo brasileiro e a me comprometer com ele. Esses foram meus 3 pais. Hoje eu sou um órfão completo. Gostaria de registrar inúmeras mensagens de congratulações dos senhores ministros de Estado, Dr. Roberto Rodrigues, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do ministro Tarso Genro, da Educação, do ministro Fernando Furlan, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do ministro Aldo Rebelo, ministro-chefe da Secretaria de Coordenação Políticas e Assuntos Institucionais, do senhor ministro Ronaldo Leal, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, do senhor corregedor-geral Mário Sérgio Marques Soares, do Ministério Público Militar, do senhor ministro Humberto Gomes de Barro, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, TSE, do senhor governador Wellington Dias, do Estado do Piauí, do senhor desembargador Raldene Bonifácio Costa, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, da senhora Diana Macedo Soares, cônsul-geral honorário da Finlândia, no Rio de Janeiro, do senhor Orlando Diniz, presidente da FEComércio, dos senhores deputados, agradecer a presença dos senhores deputados estaduais, Coronel Jairo, Edmilson Valentim, Jodeni Soares, Coronel Rodrigues, Edna Rodrigues, Hugo Leal, Iranildo Campos, Marco Figueiredo, Renato Jesus, Sérgio Soares. Agradecer as presenças da senhora Li, cônsul-geral da República Popular da China, no Rio de Janeiro, do professor Dr. Geraldo Prado, representando a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a senhora Soline, cônsul adjunta, representando o senhor Mário Gugriel, cônsul-geral da Venezuela, no Rio de Janeiro, do Dr. Luiz Inácio, segundo subdefensor-geral do Estado, Dr. João Mestieri, vice-presidente regional da AIDP Brasil, no Rio de Janeiro, 2 procuradores-gerais de Justiça, procurador do Estado, procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Navega, da senhora Denise Porto Mattioli, subsecretária representante de Estado de Esportes, Dr. Vanir Damos, presidente do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro, Dr. Técio Luiz e Silva, doutora Adéia Rita Matozin, tesoureira adjunta e procuradora de Justiça do Estado, doutor Antônio Carlos da Gama Barandier, doutor Alexandre Dumans, professor Talvani de Moraes, doutor Arthur Lavini, deputada Brazete Braziel, padre Sérgio Costa Couto, representando o senhor cardeal Dom Eusébio. Excelentíssimos autoridades, senhoras e senhores, dia 18 de maio deveria ser considerado feriado nacional, porque foi neste dia que Heleno Fragoso, criminalista e jurista emérito, nos deixou.
Heleno Fragoso jamais traiu a profissão escolhida e sempre abominou, ao longo da sua vida profícua, um cotidiano feito de injustiças sociais. Esta Casa de Leis devia, há muito tempo, uma homenagem ao advogado que jamais mercantilizou o direito, a um cidadão exemplar sobre exercer sua nobre profissão no dia a dia como um efetivo sacerdócio. Eu me recuso a admitir, de maneira usual, a morte de figuras iluminadas. Creio assim, doutores Fernando, Cristiano e Rodrigo Fragoso, que o pai e o avô dos senhores apenas deixou a temporalidade no vício dos seus 59 anos para entrar na história. Entrar na história, senhoras e senhores, foi o que fez Heleno Fragoso, nascido em 5 de fevereiro de 1926, na cidade de Nova Iguaçu. Sua inteligência fulgurante logo chamou a atenção dos seus primeiros professores, no início de todo um aprendizado. Ali, realmente, no caminhar dos bancos escolares, no ato de aprender a ler e a escrever, formou-se o caráter de um grande homem, de um cidadão que viria a ser um dos maiores criminalistas brasileiros de todos os tempos. A Alerj orgulha-se, sobretudo, por poder prestar esta homenagem pós-morte a um gigante como Heleno Fragoso, que nos deixou exatamente há 20 anos. Esta Casa de Leis, senhoras e senhores, não se completaria no tempo, à luz da história, se não incluísse o nome do Dr. Heleno Fragoso na seleta relação de detentores da Medalha Tiradentes e do título de Benemérito do Estado do Rio de Janeiro. Felizes os homens, senhoras e senhores, que podem perpetuar sua história através dos seus descendentes. O escritório de advocacia fundado por Heleno Fragoso, em 1959, teve continuidade no trabalho abnegado de seus filhos Fernando e José Carlos. Professores de direito penal e criminalistas como o pai, Fernando e José Carlos, mantiveram intacto o legado recebido. O último deles foi ao encontro do pai em 2003, mas a grande lacuna foi preenchida por Cristiano e Rodrigo, filhos de Fernando. Heleno Fragoso honrou a advocacia brasileira por onde passou. Em sua fabulosa carreira conquistou títulos dos mais expressivos, entre eles de doutor honoris causa da Universidade Portuguesa de Coimbra. O notável criminalista e jurista foi professor titular de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Cândido Mendes. No Magistério Superior, deixou também a marca da sua passagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde lecionou como livre docente. Vice-presidente da Comissão Internacional de Juristas, sediada em Genebra, na Suíça, Lela representou o Brasil com muita competência e dignidade. Foi também um atuante vice-presidente da Associação Internacional de Direito Penal de Paris, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho Seccional da OAB do Estado do Rio de Janeiro. Heleno Fragoso também participou com destaque invulgar do Conselho Superior do Instituto dos Advogados Brasileiros. Foi ainda fundador do Instituto de Ciências Penais do Rio de Janeiro, um organismo cultural que garantiu a evolução da doutrina penal e criminológica no Brasil. A literatura jurídica penal sofreu um rude golpe a partir de 18 de maio de 1985, quando Heleno Fragoso nos deixou. Ele ainda tinha muita coisa a realizar em proveito das gerações futuras, se tivesse estendido um pouco mais a saga da sua vida temporal. Da obra deixada pelo ilustre criminalista fluminense, conquistou o Brasil e o mundo. Com seu inigualável saber jurídico, eu destaco lições de direito penal que seu filho Fernando mantém disponibilizada e atualizada. Muitos outros títulos que marcaram a época para o acervo literário de Heleno Fragoso. Então, entre eles, Advocacia da Liberdade, Terrorismo e Criminalidade Política, Direito Penal e Direitos Humanos e Jurisprudência Criminal. Família de advogados eméritos nunca termina. Nela, a sucessão é saga e simbolismo. José Carlos Fragoso, quando foi ao encontro do pai em 2003, deixou o pequeno João Pedro, que também deverá aceitar o desafio de perpetuar pelos tempos afora a memória do avô. Filhos e netos tocam, na verdade, uma herança de amor ao direito. Cuidam com muita competência para que ela não se disperse ao vento das chamadas inconsequências humanas. Como político, eu deixei para o final desta minha saudação a figura marcante de Heleno Fragoso, as suas brilhantes intervenções em defesa dos direitos humanos durante o longo inverno de exceção enfrentado pelo país entre 1964 e 1985. Como esquecer a sua coragem na defesa de Dona Niomar Muniz Sodré Bittencourt, a dona do Correio da Manhã. Sofria tenaz perseguição do governo do Marechal Costa Silva por ter ousado criticar em dezembro de 68 a edição do famigerado AI-5.
Foi na competência, na coragem e na credibilidade de Heleno Fragoso que então o líder metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, no limiar da década de 80, socorreu-se para enfrentar um processo por subversão, aberto pelas autoridades militares. O atual presidente da República conseguiu a absolvição tida como impossível por experimentados políticos e criminalistas da época. O editor Enio Silveira, dono da civilização brasileira, bem como o atual prefeito César Maia, processados pelo governo de exceção militar, encontraram em Heleno Fragoso seu porto seguro. Dezenas de líderes da Igreja Católica, entre eles o ex-bispo de Volta Redonda, Dom Valdir Calheiros, também foram defendidos pelo nosso homenageado, depois de acusados e processados sob a acusação de criticar o regime em suas pastorais missionárias. Quando o então deputado Francisco Pinto foi processado perante o Supremo Tribunal Federal por ter denunciado o general Pinochet como torturador e assassino no Chile, Heleno Fragoso foi contratado para defendê-lo. Outra causa vencida, apesar de polêmica e difícil. O regime militar, tutor das normas institucionais consentidas, considerava crime contra a segurança nacional qualquer ofensa a chefe de Estado estrangeiro. E por pouco não apoiou nas malhas da sua lei o atuante Francisco Pinto. O corajoso criminalista fluminense, já notabilizado no Brasil e no mundo, não pensou duas vezes em um momento de séria crise política nacional para denunciar o assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Como advogado da família, juntou peças e mostrou que o jornalista, mártir de uma época que a tortura imperava, impune nos porões da ditadura, fora morto nas dependências do DOI-CODE de São Paulo. Consultor e advogado da Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica, Heleno Fragoso advogou gratuitamente para dezenas de perseguidos políticos do regime militar. Nas horas difíceis, aquele grande iguaçuano que honrou a causa dos direitos humanos sempre colocou as suas convicções e o seu amor desmedido pelas normas democráticas acima de meros interesses pessoais e pecuniários. Perito da ONU, Heleno Fragoso conseguiu elevar aos olhos do mundo a excelência da advocacia brasileira. Ousado e destemido, ele denunciou casos de violação dos direitos humanos em vários países. Era da sua índole buscar sempre a verdade democrática, o que o levou como um cruzado das boas causas cívicas a defender os fracos e oprimidos em todos os quadrantes do mundo. Os grandes homens, senhoras e senhores, parecem receber uma permissão especial de Deus para escolherem a própria hora de buscar, nas fronteiras entre a vida e a morte, os mistérios dos espaços siderais. Com o doutor Heleno Fragoso não podia ser diferente. Cruzado das lutas pelo restabelecimento da plenitude democrática, usando apenas poucas armas que restaram ao Estado de Direito durante o regime militar, ele se foi em paz em 18 de maio de 1985. Deus privilegiou o nosso homenageado, senhoras e senhores, porque ele assim o fez por merecer. Na sua saída do plano temporal, o país já era outro. José Sarney havia assumido a presidência da República em 2 de abril daquele ano, pondo fim aos 21 anos de regime de exceção. Para que Tancredo Neves e José Sarney pudessem chegar ao fim da estrada, implodindo o Colégio Eleitoral das Indiretas, homens excepcionais tiveram de praticar, entre 64 e 85, atos de heroísmo e de coragem. Heleno Fragoso foi um desses homens excepcionais, seja nas defesas de Dona Leomar, de Lula, de César Maia, de Enio Silveira, de Francisco Pinto e dezenas de padres e bispos perseguidos, seja na denúncia do assassinato de Herzog, ou seja em outras centenas de ações corajosas, todas elas visando a volta do Estado democrático de direito. Filhos, netos, demais familiares, amigos e admiradores da obra de Heleno Fragoso, senhoras e senhores, alergem-se à engrandecida deste ato cívico, junto com seu mandato de deputado, que a bondade dos meus pais me permite exercer. Aqui se inicia, acredito eu, um ciclo de homenagem devido pelo Brasil a um de seus grandes filhos, que foi encontro de Deus há 20 anos na tranquilidade dos justos. O Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores e a OAB, entre as instituições ligadas ao direito, certamente haverão de se manifestar. Chama ainda para a grande programação de homenagens a Heleno Fragoso, o Congresso Nacional, a CNBB e a Câmara Municipal de Nova Iguaçu, que expressa o poder político de sua terra natal. Qualquer país, para ser digno de sua memória, tem que ser pródigo nas homenagens aos seus grandes heróis. Heleno Fragoso, senhoras e senhores, foi um herói da nacionalidade, um bravo combatente pela restauração da plenitude democrática. Heleno Fragoso foi, sobretudo, um bravo e corajoso combatente do Exército dos inconformados, com o amordaçamento das nossas normas democráticas. Poderia ter se acomodado, mas preferiu, no entanto, buscar seu campo próprio de lutas. Feliz dos países, pode alinhar na galeria de seus grandes filhos um homem da estirpe do meu homenageado. Em Heleno Fragoso, dentro de seu peito destemido, sempre morou um coração civilista.
Maior entre os maiores, grande entre os grandes, assim foi Heleno Fragoso. Parte integrante importante por tudo que fez e pela obra que deixou, de uma das fases áureas do direito penal do Brasil. Muito obrigado. Agradecer as presenças do deputado Geraldo Caetano Amado, Geraldo Moreira, que preside, é líder do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e preside a Comissão de Direitos Humanos desta Casa, do doutor Alexandre Brandão Martins, diretor cultural do IAB, da doutora Nuzanilba Moreira, representando a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, queremos anunciar para falar em nome do Grupo Brasileiro da Associação Internacional de Direito Penal, do professor doutor Fernando Augusto Fernandes. Excelentíssimo presidente desta Casa, deputado Jorge Bresciani, excelentíssimo doutor secretário de Justiça Fernando Fernandes Fernandes, excelentíssimo Austério Pereira dos Santos, secretário de Administração Penitenciária, doutor Marcelo Lima, representante do Ministério Público Estadual, doutora Hermínia Célia, representante do Ministério Público Estadual, Militar, professor Heitor da Costa Júnior, todos presentes. O destino pregou uma peça, uma honraria em representar o Grupo Brasileiro da Associação Internacional de Direito Penal nessa homenagem ao seu mais destacado membro, o professor Heleno Cláudio Fragoso, já que o idealizador inicial, o nosso presidente do Grupo Brasileiro da Associação Internacional de Direito Penal, professor Dr. René Arialdotti, que viu de pronto a compreensão e acolhimento dessa homenagem pelo presidente desta Casa, deputado Dr. Jorge Bresciani, infelizmente viu a data escolhida impossibilitar sua presença. Ainda, tendo em vista um chamado de patrocínio do professor Nilo Batista, este acabou por me delegar tal função, argumentando que em suas meditações o professor Heleno Fragoso não entenderia que se demitisse de assistir àquele que clamava seu socorro, mesmo que em sua homenagem. Essa homenagem, portanto, tem como orador alguém que é da geração dos netos de Heleno, alguém que aparentemente não pode ter convivido com Heleno, o que de início poderia parecer estranho, mas tal escolha é a prova de que Heleno ultrapassou sua geração e permanece além de seu tempo e de sua existência física. Convivi com o professor Heleno, com ele tive longas conversas, nunca fisicamente, mas através de seus livros, que me ajudaram a me apaixonar pela advocacia. Heleno era advogado, professor, líder resistente. Seus livros representam suas ideias, a essência daquele ser divididos por todos nós. Comentário ao Código Penal, Jurisprudência Criminal, primeiras linhas sobre direito penal e processo penal, abuso de droga na legislação penal brasileira, lições de direito penal, parte geral, direito penal e direitos humanos, lei de segurança nacional, uma experiência antidemocrática, direitos dos presos, terrorismo e criminalidade política, advocacia da liberdade. Fruto de suas reminiscências, nos anos que honrou como um dos principais advogados de presos políticos, escreveu, em 1984, o livro Advocacia da Liberdade, que dedicou a seus filhos. Esta obra é dedicada a meus filhos, os advogados Fernando e José Carlos Fragoso, com amor e confiança. Nesse livro, comentou que os advogados brasileiros na defesa de presos políticos, nesse período difícil, escreveram páginas gloriosas no exercício da profissão, lutando bravamente pelas prerrogativas que lhes confere, não em benefício próprio, mas do munus públicos que exercem. A falta de acesso aos autos,
a impossibilidade de fiscalizar a autoridade, a incomunicabilidade dos presos são formas de anular ou restringir o direito de defesa, constituindo ofensas às garantias constitucionais elementares do processo penal num país democrático. A tortura se institucionalizou e passou a ser rotina. Quero dizer, dizia Heleno Fragoso, que os advogados que trabalhavam na justiça militar foram dignos das tradições de nossa profissão. Nunca nos entregamos, apesar das derrotas decepcionantes. Denunciamos sempre a violência, a tortura sem temores. Defendemos e acusamos numa época em que o temor silenciava os mais fortes. As passagens de exaltação da advocacia ética, de luta, de resistência à opressão não param. Não eram muitos advogados que trabalharam em processos políticos, continua. Tínhamos todos à nossa vista o exemplo excepcional de Sobral Pinto, que é um advogado padrão que encarna mais do que qualquer outro em nosso tempo as virtudes de nossa profissão. Lino Machado, Augusto Sequim de Moraes Rego, Evaristo de Moraes Filho, Técio Lins e Silva, Modesto da Silva, Oswaldo Mendonça, Jorge Tavares, Marcelo Cerqueira, Nélio Machado, Alcione Barreto, Rosa Maria Cardoso Cunha, Eni Raimundo Moreira são os nomes que nesse momento me recordo. A esses advogados, Lino Machado chamava de discrete. Não éramos um grupo grande, embora todos tivéssemos um grande número de causas. Modesto, provavelmente, Modesto da Silveira, quem trabalhou em maior número de causas. Ainda, para os advogados, os acusados não são nunca um nome escrito na capa de um processo, mas seres de carne e osso, que sentem, amam, sofrem e têm uma família que, inocente, é submetida às angústias do processo penal, movido contra um ente querido. Na luta desigual que se estabelece no processo, o acusado é inteiramente submetido ao formidável aparato policial judiciário do Estado, diante do qual ele se sente só e desamparado. O advogado é o raio de luz na janela da esperança que se abre, o único que verdadeiramente pode trazer ajuda e ânimo. Por isso, defender é muito mais que redigir petição, pleitear e recorrer. Na defesa criminal, o advogado tem que revelar amor e compreensão pelo ser humano, em desgraça e também sua dedicação ao serviço dos outros. É claro que a nossa profissão está cheia de comerciantes, de advogados que buscam principalmente a vantagem pessoal, esquecendo-se de que prestam serviço público peculiar, o trabalho pela realização na justiça, que exige desprendimento e superioridade. Nos processos políticos, os advogados adquiriam relevo especial pela violência terrível que se abatia sobre os acusados e pela sensação de imenso desamparo que se adivinha. Comumente se desenvolvia entre advogado e cliente uma verdadeira amizade. Mas sejamos justos, Heleno Fragoso não só cunha como deve ser a advocacia, em especial a advocacia criminal, como também enaltece o judiciário e os bons juízes, relata a atuação contra-revolucionária do Supremo Tribunal e com menor intensidade, porém de forma mais significativa, do Superior Tribunal Militar. Não deixa de dar destaque especial aos ministros do STF, Ribeiro Costa, Rademar Guimarães, Vitor Nunes Leal, Evandro Lins e Silva, Gonçalves de Oliveira e Hermes Lima. No Superior Tribunal Militar, o general Peri Costão Bevilacqua, Alcides Carneiro, Romero Neto, Murgel de Rezende, Orlando Ribeiro Costa, Almirante José Espínola e General Mourão Filho. As defesas de Heleno Fragoso foram inúmeras, todas vigorosas e incansáveis, frente à violenta máquina repressora e parte da mídia conservadora. Vale lembrar a defesa de Enio da Silveira, da editora Civilização Brasileira, preso várias vezes, especialmente no caso que ficou conhecido como IPM da Feijoada, porque um suposto manifesto do ex-governador Miguel Arraes teria surgido nas feijoadas na casa de Enio. Entre várias defesas,
é justo lembrar as palavras dedicadas ao seu companheiro de escritório à época, Dr. Nilo Batista. A nossa defesa final foi integralmente feita e assinada por Nilo Batista. Nilo é hoje, como todos sabem, um dos melhores advogados criminais. Naquela época, ele trabalhava no meu escritório. Foi um período mais intenso de minha vida profissional. Atuávamos, então, em inumeráveis quantidades de processos e era raro o dia que não nos empenhávamos em longas conversas sobre assuntos técnicos e profissionais. Nilo foi um companheiro admirável e me lembro com saudades dos tempos de nosso trabalho comum. Entre nós existe sólida amizade, hoje favorecida por constantes convivências acadêmicas e profissional. A defesa escrita por Nilo, Fez Gênio e de Félix Cohen é um trabalho primoroso. Relendo hoje, a sensação de que tenho é que é uma argumentação arrasadora. Heleno defendeu perseguidos de esquerda, de direita, políticos, sindicalistas, entre os quais o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa mais significativa de seu compromisso, de sua dedicação e de sua ética, talvez tenha sido no caso de Stuart Andrew Jones. O jovem Andrew Stuart foi brutalmente assassinado por militares na base aérea do Galeão, arrastado por um jipe e obrigado a ingerir gás carbônico direto do cano de escape do veículo. Diz doutor Fragoso, Zuzu Angel me pediu que fizesse a defesa nesse processo. Eu me mobilizei e então, com os meus companheiros de escritório, Nilo Batista e meu filho Fernando, para longas e difíceis batalhas judiciárias que defendíamos não mais a pessoa de Stuart, mas sua memória. E continua, de Stuart dizia Zuzu Angel que desde pequeno era um idealista, ajudando os pobres e os necessitados. Estou convencido, diz Heleno, que seu sacrifício foi inútil. Ele nos deixa a prova plena da ferocidade da ditadura militar e da insensibilidade de seus servidores. O regime era criminoso. É preciso que todos saibam disso para detestá-los e para amar a liberdade. Este caso representou para mim, como advogado, e na pessoa, a mais penosa e amarga experiência daqueles tempos difíceis. Heleno defendeu Stuart, ou a memória deste, até a anistia. Seu corpo jamais foi encontrado e nunca pode ser esquecido, assim como tantas outras vítimas da repressão, guerrilheiros por um Brasil que ainda estamos longe de conquistar. Como não lembrar que o próprio Heleno foi vítima de sequestro a 1h da manhã por agentes da repressão, na mesma ocasião que foram sequestrados Jorge Tavares e Augusto Sequim de Moraes Grego. Quantos frutos podres do regime deixou pelos tempos, em permanências históricas de autoritarismo, em torturas e nos próprios sequestros, antes desconhecidos de nossa realidade. Heleno Fragoso foi exemplo na advocacia, mas também na academia. Não só na dogmática, mas em fazer do acadêmico uma centrífuga de ideias com revista de direito penal, até o exemplar número 30, posteriormente revista de direito penal e criminologia, aonde escreveram expoentes como os professores René Ariel, Juarez Cirino dos Santos, Heitor da Costa Júnior, João Mechieri, Lola Aguiar de Castro, Eugênio Zaffaroni, entre outros. Em 1980, o professor Heleno Cláudio Fragoso lançou o livro Direito dos Presos, pela editora Forense, em coautoria com Yolanda Catão e Elizabeth Susequinde, na qual brada pelo limite do poder do Estado, demonstrando que os efeitos da sentença penal não podem passar da perda da liberdade, não afetando os demais direitos do preso. Parte importante da obra de Heleno, neste livro, faz despertar que na disciplina carcerária há um abismo entre o regulamento e a prática. As punições mais graves previstas no regulamento são na prisão, dentro da prisão, o isolamento na própria cela, a cela de segurança, a cela de isolamento especial.
Essa última é a cela surda que Augusto Thompson assim descreve. Cela nua, cimento puro, sem móveis, trancado dia e noite, isolamento completo. Este tipo de punição afeta gravemente o equilíbrio psíquico. O isolamento é apontado como uma das causas de alto índice de suicídio nas prisões. Ele provoca, pelo alto índice, pela falta de interação social, atitudes autistas, em que o indivíduo se volta para si mesmo, ou em atitudes agressivas, causando inaptidão social, afetiva e intelectual. O isolamento total só pode ser aplicado, continua Heleno, em casos especiais, por curto período de tempo. No começo dos anos 70, os tribunais americanos condenaram a segregação de presos por mais de 30 dias como tratamento cruel e desumano. Heleno Fragoso não viu chegar a Lei dos Crimes Hediondos, 8.072 de 90, e o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, que normatiza o isolamento com duração máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie até o limite de 1/6 da pena. Se aqui estivesse, Heleno seria contra os absurdos que estamos vivendo, o direito penal sendo majorado a cada dia em pleno regime democrático. Novas lutas por espaços investigativos, em vez de PMs da feijoada, inúmeras ações pirotécnicas das polícias com nomes cada vez mais criativos, operações esta ou aquela, no eterno discurso de que não há condenação, como se a condenação fosse necessariamente o desdobramento de qualquer ação penal, independente da culpa e de prova, que tudo acaba em pizza. Antes a feijoada que a pizza, já que mais brasileira, nacionalista, do que a representação do American Way of Life, que pretendem imitar no encarceramento da pobreza, citada por Luiz Vacan. Mas Heleno está entre nós. Seus ideais ainda animam novas gerações. Suas revistas continuam sendo editadas, agora pelo professor Nilo Batista, no Instituto Carioca de Psicologia, como discursos sediciosos. Sua família é motivo de orgulho. Dedicada à advocacia, Fernando e José Carlos seguiram seus passos. José Carlos foi a companhia de seu pai cedo, prematuramente, e a este o título é estendido. Assim como a medalha Tiradentes e seus netos, Cristiano e Rodrigo, que também se dedicam ao direito penal, a família cultiva sua cultura, atualiza seus livros, revive e vive sua vida. Parabéns, Heleno Fragoso. Parabéns, José Carlos. Vocês são exemplos de vida. Parabéns, Fernando, Cristiano, Rodrigo Fragoso. Parabéns, João Pedro. Vocês merecem. Quero agradecer a presença do deputado Hugo Leal e anunciar a fala do excelentíssimo senhor secretário de Justiça, doutor Fernando Fernandir Fernandes. Senhor presidente dessa casa, deputado Jorge Pisciani, autoridades, senhores advogados, professores, senhores e senhoras. O governo do Estado do Rio de Janeiro se sente honrado em poder participar desta homenagem ao professor, ao advogado, ao cidadão Heleno Fragoso, que tanto contribuiu para o amadurecimento do Estado democrático em nosso país. Diante dos depoimentos que recordam sua história, sua produção acadêmica, suas ideias, sua vida, falar de Heleno é tarefa difícil. A certeza que temos, no entanto, é que estamos aqui, livres, na Assembleia do Povo, no auditório Barbosa Lima Sobrinho, de portas abertas, também pelas lutas de Heleno Fragoso. Na frente desta casa, há um herói do povo brasileiro, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.
Receber a medalha com o nome deste herói é o reconhecimento de que este homem comunga das mesmas ideias de luta pela liberdade. Receber o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro é para que se fixe não só na parede, mas na memória, no coração, a liberdade que deve ser exercida com voz e sem medo. A pena aplicada a Tiradentes alcançou cruelmente as gerações futuras, sua casa foi queimada e salgada, para ali nada que nada nascesse. Que flores nasçam hoje pelo estado do Rio de Janeiro, nos cantos mais inacessíveis, mais ariscos, por toda a cidade, em homenagem a Heleno Fragoso, em homenagem à sua vida, à democracia. E que gerações de Fragoso sigam o seu exemplo, como o inesquecível José Carlos o fez, como Fernando Fragoso vem fazendo, seus netos, seus filhos acadêmicos e todos aqueles que foram defendidos paternalmente por ele. Que vivam através da eternidade suas ideias, seus frutos. E tudo contribua para o Brasil que queremos, que Heleno quis, que o governo do Estado do Rio de Janeiro vem fazendo para o desenvolvimento e para a liberdade. O povo do Estado do Rio de Janeiro dá a Heleno Fragoso seu reconhecimento público, seu abraço na Assembleia do Povo. Obrigado. Agradecer a presença do deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Nesse momento, faremos a entrega das honrarias ao seu filho, Dr. Fernando Fragoso, que logo após fará uso da palavra. Excelentíssimo senhor deputado Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, caríssimo amigo, senhor secretário de Estado de Justiça, doutor Fernando Fernandes Fernandes, um dos coautores dessa homenagem, um dos provocadores dessa homenagem, dileto amigo de vários anos, cuja amizade me faz muito honrado. Excelentíssima senhora Procuradora de Justiça Militar, doutora Hermínia Célia, representando o Ministério Público Militar, feroz e bom combatente, adversário de Heleno em tantos embates nas épocas dos procedimentos das auditorias militares, representando o Grupo Brasileiro da Associação Internacional de Direito Penal, o queridíssimo amigo Fernando Augusto Fernandes, que foi meu aluno no mestrado e se revela um colega excepcional, um amigo inestimável, não só meu, como da minha família, e cuja atuação também para essa cerimônia agradeço em nome da família muito penhoradamente. Coronel Astério Pereira dos Santos, secretário de Estado de Assuntos Penitenciários, outro querido amigo, promotor de Justiça, doutor Marcelo Burraten, representando o Procurador-Geral de Justiça, Marfan Martins Vieira, e outro antiquíssimo, queridíssimo amigo, professor Heitor Costa Júnior, meu companheiro na Universidade Cândido Mendes e professor da UERJ também, universidade a qual Heleno demorou muito a chegar. Assim como ele foi rapidamente expulso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque era um homem de combate ao regime, ele também demorou muito a chegar ao UERJ, porque não se abriam os concursos, porque ele ganharia o concurso. E aí não se abriam os concursos.
se contratavam, como se fez na Faculdade Federal do Rio de Janeiro, se contratava as pessoas pelas suas vinculações, seus compromissos com o poder. Durante muitos anos, eu não sei se hoje ainda voltaram a abrir concurso para titularidade ou para livre docência na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Que se não abriu é um escândalo. Se não abriu é um escândalo. Que se abram os concursos. Para que os valores possam ser, enfim, trazidos para o seio universitário. A palavra da família, que faço com muita alegria, embora lembrando aqui não só meu pai falecido, como meu irmão recentemente falecido, aos 49 anos de idade, um diabético infantil que, enfim, sofreu dessa terrível e amarga doença, enfim, contra a qual ainda não há recursos capazes de debelar a sua silenciosa, mas permanente destruição. Eu quero agradecer muito ao deputado Jorge Pisciani pela sua iniciativa. A Casa do Povo Fluminense faz a nós e à memória de meu pai uma homenagem extremamente sensibilizadora. Estamos muito comovidos, falo em nome de toda a família, com essa iniciativa tão tocante concessão de ambos os títulos como emérito do Estado do Rio de Janeiro, assim como a formidável medalha Tiradentes. Como bem disse Fernando Fernandes, havia uma identidade entre Tiradentes e advogados, né, que defenderam os perseguidos do regime, como foi Tiradentes. Né? De modo que é com muita saudade do velho Heleno, e com muita alegria de ver vocês todos aqui, meus queridos amigos de toda a vida, Techo, enfim, João Carlos Zémboli, Barandier, não poderia mencionar todos, João Mestieri, amigos de toda a vida nossa, que acompanham a nossa carreira, cuja carreira também acompanhamos, soldados da mesma luta. Agradeço muito a presença de todos e desejo a todos muitas felicidades. Finalizamos esta cerimônia com os nossos agradecimentos a todos os que aqui se fizeram presentes. Agradecemos também aos nossos telespectadores e à prestimosa banda de música dos Fuzileiros Navais. Neste momento, passo a executar o hino do Estado do Rio de Janeiro, para o que eu convido a que todos nos coloquemos de pé.
Está encerrada a sessão.